quando você pensa em anos 80, em São Paulo, né? A cara de São Paulo dos anos 80, não dá para você falar nisso sem pôr o Lira aí no meio, né? É muito a cara da cidade, é muito. Se tivesse sido aberto para o Brasil inteiro, talvez não fosse, né? É muito a cara, a nossa identidade, né? Ninguém consegue não falar do Lira se for pensar em anos 80, né? Eu acho que é fundamental se falar dessa geração, não só do Lira, esse documentário importante que ele está falando do Lira, mas se falar dessa geração dos anos 80. Vários planetas ali se alinharam e deu essa conjugação numa geração super rica. Aquilo que eu te falei, assim, um longo período de ostracismo musical, né, onde as grandes gravadoras imperavam, onde ficava tocando só música estrangeira, ou aquela MPB chata de Bethânia e não sei o quê, aquelas babas que eles enfiavam goela abaixo do público. E a ditadura militar, a coisa da censura, enfim, teve vários fatores, né, que engessaram, que amordaçaram, que deixaram a coisa num ostracismo durante muito tempo, e de repente por outros tantos fatores, como a abertura lenta, gradual e restrita, a volta dos exilados, os movimentos sociais, o surgimento do próprio PT, dos movimentos grevistas, enfim, tudo isso aí foi dando um cenário, né, uma base assim, e isso se refletiu nas artes e na música especificamente. A minha teoria é de que essa coisa da produção cultural se processa em ciclos, né? Então, antes desse comecinho dos anos 80, que foi uma época muito boa do começo de toda a produção independente, você teve a década de 60, né? Final de 50, começo de 60 no Brasil e no mundo inteiro, que foi a época da Bossa Nova, que também foi uma época muito efervescente, culturalmente muito importante, né? Assim como você tinha tido um ciclo fenomenal nos anos 20, começo de 30, né? Também muito... E depois dessa época da Bossa Nova, que se fecha mais ou menos com os festivais, o começo do tropicalismo, e aí cinco, né? A sociedade meio que se fecha, começa a ficar um pouco mais individualista, e tem esse sopro novamente que vem com o fim né, o começo do fim da ditadura nos anos 80. Infelizmente, eu acho que foi uma época meio curta, não chegou a ser tão marcante na vida brasileira como foi a década de 60. Mas foi um alento, eu acho que a gente vê muita gente fazendo música hoje e fazendo arte hoje que vem dessa época. É incontestável que a primeira metade dos anos 80 foi uma época muito feliz e muito peculiar aqui no Brasil. A gente tinha uma sensação de que de certa forma, a gente estava construindo alguma coisa, criando alguma coisa, né? Hoje eu acho que quando eu vejo de novo aqui a garotada começando a fazer, ou pensando em projetos e tal, é sempre para tentar vender o patrocínio, mas já é dentro de um esquema. Eles querem entrar dentro de uma estrutura que já existe e tal, e que as empresas que financiam, é um pouco diferente. Eu lembro que ali a gente tinha uma ideia de estar construindo o mundo, estar inventando coisas que não existem ainda. No Olhar a gente falava que a gente ia construir, fazer a televisão do terceiro milênio. Esse era meio nosso, né, o eletrônico que vai fazer a TV do terceiro milênio e tal. Tinha essa pretensão descabida até, mas uma sensação de que a gente tinha poder de construir o mundo, de inventar o que ainda não existe. A gente chegava com a cara e a coragem, porque tinha uma expectativa, tinha um tesão de que a gente ia mudar o mundo, de que a gente ia mudar alguma coisa daquilo ali. É gozado que hoje eu não vejo esse tipo de aspiração. Não é bom e não é ruim, eu só estou dizendo que é diferente. Eu vejo meu filho tem hoje a idade que eu tinha quando eu comecei a olhar um pouquinho mais jovem. É uma outra perspectiva. É
uma outra perspectiva. Ele não quer fazer a televisão do terceiro milênio, ele quer fazer outras coisas lá, ótimas, válidas, mas é um outro. Então talvez esse seja uma coisa desse espírito dos anos 80, assim, a vontade de reconstruir o mundo. As coisas que acontecem, que aconteceram nesse final de século em São Paulo, especificamente nos anos 80, e que dão eco até hoje em tudo, né? Em tudo. Hoje, quando me perguntam sobre os filmes do Fernando Meirelles, eu falo, poxa, esses filmes do Fernando estavam já ali naquele início da Olhar Eletrônico. E é só você ver, né? Os vídeos, os primeiros vídeos são extraordinários, são de um impacto, de uma linguagem, de uma busca por uma expressão verdadeira e sem amarras com tradição ou com modernetes de Londres ou de qualquer outro canto, mas de uma afirmação de uma cultura muito clara, muito verdadeira, que é essa cultura de São Paulo dos anos 80. Né? E não é só isso, né? A música sofre, o rock, a música popular também é relida pelo Rumo, a música clássica é relida pelo Arrigo, o canto, enfim, muitas coisas ali estão dentro da mesma panela que eu vejo que nós ainda estamos muito próximas dela para a gente meter a mão lá. A gente às vezes tem medo de queimar a mão de tão vigorosa que são essas coisas que nasceram ali. E percebo também que em São Paulo a gente tem um certo... a gente é um pouco comedido, né? A gente não é tão marqueteiro como os baianos, que falam pelos cotovelos e se vendem muito bem, né? E nós somos maravilhosos, e aí você fica com a impressão que a Tropicália é o início de quase tudo e tal. E claro que tem os méritos e tudo, mas eu não vejo nenhuma diferença em termos de estatura. A poesia de Leminski, de figuras, sabe, que estão exatamente no epicentro do que acontece em São Paulo na década de 80, e qualquer outro movimento, seja o modernismo, seja, enfim, a bossa nova, tropicalismo, enfim, eu acho que são coisas diferentes. E hoje eu percebo que este mundo contemporâneo que a gente vive, complexo, caótico e tal, tem muito a cara daquilo ali. Por isso que se fala tanto hoje de anos 80. E às vezes se fala mal. Quer dizer, se fala de uma parte, se fala da parte até mais festiva, né? A gente tem várias festas hoje de anos 80 que pega mais a parte, vamos dizer, boco-moco dos anos 80. A parte mais alegórica, que é divertida também, mas é a parte das músicas, daquela televisão mais trash e daquele humor mais escrachado. Mas os anos 80, é bom que a gente não se esqueça, foram anos muito duros, né? Foram anos de barra pesada, de descobertas difíceis, de um crescimento doloroso, né? A gente se viu muito feio, né? A gente tinha acabado de destruir uma grande parte da Amazônia com aqueles colonos, enfiando aqueles arroz, aquelas vacas, deu tudo errado, a Belém Brasília, aquela coisa toda. E nos anos 80 essa ficha caiu. Uma vez um rapaz estava fazendo um trabalho para a faculdade sobre os anos 80. Imagina, o menino tinha nascido em 86. Eu falei, como é que pode alguém ter nascido em 1986, né? Mas existe. Ele falou, por que de repente eles que não viveram os anos 80 tinham essa nostalgia dos anos 80? Uma nostalgia de umas coisas que eles não viveram. É porque as coisas eram muito boas e novas. Não se reciclava nada. As coisas eram feitas, eram novidades de verdade. E isso pegava não só o pessoal da música, como todo o público, né, da época. Eu acho que existia, sabe, o embarque, sabe, nessa tripe artística, musical, era feita em conjunto, sabe, com o público, com os artistas, com os músicos, de uma maneira muito, muito gostosa, muito de farra e criativa. É interessante porque hoje existe um resgate muito grande dos anos 80. Né? Hoje, esse resgate dos anos 80 já vem há algum tempo.
talvez seja uma lacuna que exista na própria música, porque a década de 80 foi muito rica musicalmente falando. Principalmente no Brasil, a gente teve uma infinidade de grupos acontecendo. Depois dessa turma da vanguarda do Lira, veio aquela coisa do rock paulista, rock carioca, rock sulista, rock de Brasília. Tudo isso aconteceu nessa época, né? E depois disso também pouca coisa aconteceu. Se você avaliar os anos 90, houve uma mudança radical na música, sabe? Nos anos 90, o sertanejo tomou conta da FM, aquele sertanejo ruim, de má qualidade, aquele pagode também mal feito, sabe? Não era a música, o samba do Paulinho da Viola, nem do Martinho da Vila, era uma coisa, sabe, ruim, um sub-pagode. Então toda essa sub-música acabou um pouco com os anos 90. O axé, sabe? Hoje também essa mistura de funk com essa coisa, sabe? A música se tornou um subproduto, um produto descartável acima de tudo. Então essa coisa do subproduto eu acho que acabou um pouco com a própria música. Então o que a gente tem é uma geração legal nos anos 80, nos anos 70 e nos anos 60 na música brasileira. Sabe? Então eu coloco 3 décadas legais dentro da música brasileira. Nos anos 90 tem coisa boa também, apareceu gente nova, apareceu Chico César, apareceu Lenine, Zé Cabaleiro, um monte de gente interessante. Mas, proporcionalmente ao que aconteceu nos anos 80 e nos anos 70, é pouco. Eu acho que assim, a longo prazo, quando a gente olhar histórias e movimentos de música, encontros de artistas e tal, sem dúvida, nos anos 80 aconteceu um encontro, uma coisa explosiva de criação, e muito diferente, né? Muito diverso. Tinha sambistas, tinha roqueiros, tinha tudo, né? E o Lira que aglutinou, sem dúvida, vira uma referência, um marco, né? Ou seja, também ali surgiu no Lira um embrião do rock brasileiro, que foi o que vingou nos anos 80, não foi o que... o nosso trabalho. Nosso trabalho tinha aquele lance de fazer uma coisa independentemente da divulgação, independentemente da imprensa, independentemente de tudo. O projeto do rock era diferente. Era a única coisa que as gravadoras estavam a fim de investir naquele momento, porque não teria erro. Porque já tinha dado certo nos Estados Unidos, eram filiais das multinacionais e tal, e nós estávamos vivendo a maior crise econômica de todos os tempos. A gente nem imagina o que é isso hoje. Era uma crise, foi chamada década perdida. Quer dizer, não dava para fazer nada, os anos 80. Então, o que eu senti naquele momento é que a determinação geral das multinacionais que estavam trabalhando aqui era só apostar num formato. Escolha o formato. O formato foi o rock naquele momento. Então, a partir da Blitz, depois entrou o RPM, daí os Titãs, os Paralamas, quer dizer, começaram... Todo o rock brasileiro, alguns paulistas, alguns carioca, alguns de Brasília, começaram a fazer, digamos, o mesmo gênero, embora eles sejam completamente diferentes entre si. E eram ótimos compositores. Todos os compositores dessas bandas eram excelentes. São compositores que até hoje estão aí sendo ouvidos e produzindo e tal, a maioria deles, né? Então eram ótimos também, mas eles estavam comprometidos com um gênero que estava adequado à gravadora. E eles faziam força para isso. Eles tinham produtores que ajustavam, né, o produto final para o rádio. Que, na verdade, naquela época era o rádio que dava as cartas, né? Hoje também já não é mais. Então eu acho que nesse período aí, na verdade, essa década de 80 foi a década do rock, que também, no nosso caso aqui de São Paulo, surgiu no Lira. A década de 80 acho que foi uma década muito particular. Muitas vezes eu sinto a década de 80 como se fosse o fardo que foi carregado no final dos 60, né? E na de 70, parece que se quis abandonar como se fosse uma coisa tão pesada que você não queria mais, né? Por isso que a gente viu de repente, acho que o próprio Milton fala numa música dele, acho que a Canção dos Estudantes, alguma coisa, que a gente achava que isso ia ter uma construção com uma outra direção. A gente viu que não só no Brasil, mas em tudo, houve uma espécie de dispersão desse projeto que a gente achava que era um projeto que estava muito consciente para todo mundo. Uma geração também muito idealista, né? Que se entregava de peito aberto nos projetos, mesmo lidando com a precariedade dos recursos, né? Na verdade, a gente está muito ligado
ao pouco que a gente tinha, meio gerar com esse pouco, vamos dizer, um arco grande de coisas que a gente ansiava em produzir, entendeu? Era com muito pouco a gente produzia, muito, muito. Isso foi uma aprendizagem ótima, né? Para todos, eu acho, né? Que a gente não tinha essa generosidade que hoje a gente tem em termos de tecnologia, todo esse tipo de coisa, né? As coisas eram realmente cavocadas, né? Por tudo isso, eu acho que aquela época era uma época de cooperação entre as pessoas, né? Quer dizer, o fato de o Lira ter 5 sócios é uma coisa cooperativa. O fato do Rumo serem 10 músicos é uma coisa cooperativa, né? Que cada um se apoia no outro e o trabalho funciona, né? Eu sempre defendi a ideia de que qualquer atividade cultural ela tem que ser feita no grupo. Eu tento fazer isso até hoje. Eu estou trabalhando hoje na televisão, mas eu tenho um grupo lá dentro que tenta trabalhar como uma trupe, da mesma maneira que o Fogo Paulista foi montado. Um grupo de atores, de profissionais de teatro naquela oportunidade que viabilizou um espetáculo. Naquela época se tinha esse trabalho de grupo porque era uma forma da gente poder realizar as coisas e a gente também estava vivendo um momento de reencontro. A gente viveu anos muito isolado, escondido, e esse era um período onde as pessoas voltaram a se encontrar, né? Então, é um marco na história cultural, não só de São Paulo, mas do país, né? As pessoas estavam com necessidade de ter alguém próximo que pudesse falar a mesma língua para poder produzir e criar suas coisas. Então, esse é um momento delicado e importante. O pessoal que fazia teatro queria fazer um grupinho na periferia, que é começar a mudar a cabeça das pessoas na periferia para chegar à revolução algum dia, né? Olha, era assim, era parafraseando o hino do Corinthians, né? Aqui tem um bando de louco, né? Duro, mas com uma capacidade criativa e principalmente com um companheirismo que hoje, quer dizer, eu falo isso até me emociono, porque não existia, você não consegue encontrar isso mais, entendeu? E são relações que foram construídas de uma maneira tão, digamos, fora desse espírito comercial, cultural, de consumo, etc. Era prazer de criar, era prazer de animar, prazer de consumir, prazer de tocar, prazer de ver. Tropa de malucos, né? E essa tropa de malucos é que revolucionou o início dos anos 80 na cidade de São Paulo, né? Eu, do lado da televisão, fazendo Léo Fábrica, do lado da música, e o Lira paulistano continuou até última bala do underground dos anos 80, trabalhando, né, a custo baixo, né, para poder abrir, né? Naquela época, a gente era regado por uma vontade de fazer, né? A ideologia toda, né, que comandava as nossas ações era pela vontade, pela necessidade de fazer, sem medir consequências. Tudo ia acontecendo na medida do desejo. E o desejo era muito grande de fazer as coisas. Então, a gente fazia tudo tonalizado por essa vontade. Era digamos, um tempo que a gente acreditava em projetos coletivos. Hoje é uma coisa completamente... A coisa de dividir para pulverizar a coisa, é uma maneira de se manter controle melhor, né? Na realidade é isso. A nossa geração viu os movimentos políticos e sociais e os movimentos estudantis e que depois, no final dos anos 80, a gente viu todo mundo parar de valorizar tudo que a gente achava legal e importante, né? Todas as nossas lutas foram soterradas. Enfim, foi um momento histórico muito gostoso esse início dos anos 80. Tinha uma magia enorme naquela época. Éramos bem felizes. Os vizinhos até chamavam a polícia, de tão contentes que a gente era.